olhos. Senhor Jesus, que Tu possas nesse momento, Pai, abrir as nossas mentes para que possamos absorver tudo que o Alexandre possa nos passar com a palestra de hoje. Que a cada dia, Pai, possamos nos motivar mais, enfrentar os desafios de cabeça erguida e sermos mais positivos, Pai, para combater todas as dificuldades que iam surgindo. Obrigado por tudo, por esta casa iluminada, que nos abriga, que nos acolhe a cada dia. Muito obrigado por tudo, que Tu possas fazer com que o Alexandre passe as palavras a nós com atenção, com calor, e que o Sandro faça uma leitura esclarecedora. Muito obrigado por tudo. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Virgem Maria e da espiritualidade amiga aqui presente, estamos abrindo uma palestra doutrinária nesta casa. Que assim seja. Queremos saudar também os nossos internautas, né, que estão aí vendo a nossa palestra. Obrigada. Capítulo 1 dos Espíritos, questão 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala evolutiva? Eles percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais rápido. Outros levaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Boa noite. Boa noite aos internautas. Eu vou falar agora sobre os anjos e demônios. Vou começar com os anjos, né? O que seria anjos? Já desde há muito tempo, as diversas religiões que vieram surgindo no decorrer da história da humanidade sempre tiveram seus anjos, claro que com nomes diferentes, né? Um tanto diferentes também em seus conceitos quanto hoje. Mas sempre tiveram os espíritos bons, aqueles espíritos às vezes da natureza, aqueles espíritos que eles dançavam e ofertavam alguma oferenda para poder vir a ter caça, para poder a ter a plantação. Ou seja, nós naquela época tentando, né, decifrar, entender Deus, entender o universo, e a gente, obviamente, através da intuição, a gente apelava, digamos assim, para os bons espíritos, para os anjos, né? Claro que, com o passar do tempo, as coisas foram se modificando. Mas vamos pegar, por exemplo, a religião hebraica, que tinha, né, ali dentro do seu conceito, do seu conhecimento, tanto anjos bons, os espíritos bons, tanto os anjos maus, ou os espíritos malignos. Né? Então, eles tinham já um conceito de o que era, né, esse espírito, esse gênio. E aí eles tinham esse entendimento acerca da natureza, acerca de Deus, acerca das coisas. Éramos nós, naquela época, tentando entender, né, como as coisas funcionavam. Hoje é muito simples, né? Você vai na internet, do Dr. Google, né? Você digita qualquer coisa e aquilo já vem para você, às vezes, até pronto. Naquela época não tinha isso. Não tinha para quem perguntar. Eram analfabetos, nós, né, no começo. E vou ver aonde? Não tinha livro, não tinha biblioteca. Onde é que eu vou? Então aí começaram a surgir as ideias. Claro que Papai do Céu nunca deixou de nos acompanhar, de nos ajudar através da espiritualidade, porque nós estávamos engatinhando naquela época. Nós ainda não tínhamos uma visão clara do que era essa ajuda divina. Nós não sabíamos nem direito que existia Deus. Nós tínhamos a intuição. Tanto é que nós criamos vários deuses e deusas.
da terra, do fogo. Éramos nós tentando explicar como é que se dá o vulcão, o maremoto, o terremoto. O que é isso, afinal de contas? Deve ser alguma coisa, deve ser uma... Né? Ou seja, era muito mais forte do que nós. Porque nós estávamos ainda muito no instintivo, nós estávamos muito no material, no aqui e agora. A gente não conseguia ver muito o futuro. Era aquela coisa de aqui e agora. Eu preciso caçar, comer, amanhã é amanhã. Né? Amanhã a gente caça novamente. Mas não tinha essa concepção de distância de daqui a 1 ano, 2 anos, porque a gente não tinha nem números no nosso vocabulário. Então, portanto, a gente estava tentando ainda alcançar ainda um certo conhecimento ainda acerca dos fenômenos. E aí a gente partiu para os deuses, semideuses, deusas, e aí começou a surgir o que a gente conhece hoje como as religiões. Claro, de uma forma mais primitiva, né, há uns 3, 4, 5 mil anos atrás, mas éramos nós tentando entender o Papai do Céu. E aí começaram a surgir, durante o nosso caminhar, essa questão dos anjos. Né? Deus, se existe Deus, então deve ter quem ajude ele. Os anjos. Mas como é que surgiram os anjos? Eis a pergunta, né? Como é que surgiram os anjos? Essa coisa, né? De escala aí espiritual, escala Deus, abaixo de Deus vem os anjos. Como é que foi isso? A gente tem que entender que nós, quando a gente começou a desenvolver a religião cristã, quando a gente começou a praticar os ensinamentos de Cristo, a gente sentiu uma necessidade de respostas. Porque nem tudo que Cristo falou a gente conseguiu entender, e a gente entende ainda hoje em dia. A gente às vezes patina. Tem coisas que é muito claro e a gente faz mais difícil do que parece ser. E aí a gente começou a surgir a necessidade de colocar nessa escala aí, abaixo de Deus, espíritos denominados anjos. A igreja, lá no seu princípio, ela começou a dizer que os anjos eram seres criados, tá? Já como anjos. Eram seres que já foram criados, digamos assim, perfeitos. E aí a gente começa a perguntar, tudo bem, foi criado perfeito, né, com aquela áurea, aquela asa, né, como eles descrevem, como está ali, né, aquela asa simbolizando digamos assim, a elevação espiritual. E nós aqui na Terra, suando, trabalhando, e com duas coisas nos chamando. O lado anjo e o lado demoníaco, né? O lado do diabo, né? Como as pessoas falam. Mas aí a gente começa a refletir que esse anjo, ele, se é assim perfeito, por que ele nasceu perfeito? Por que Deus fez a ele completinho, já sem esforço nenhum, nessa escala evolutiva, e a gente tem que estar aqui suando, a gente tem que estar aqui trabalhando, a gente tem que estar aqui estudando para poder evoluir. Porque a igreja sempre dizia, vocês têm que fazer o esforço de andar no bem, vocês têm que fazer o esforço de caminhar no caminho reto, porque vocês têm que alcançar o céu. Era tanto sacrifício naquelas épocas, há mais de 1000 anos atrás, era tanto esforço, que parece que o céu se tornava algo inacessível, somente para os anjos. E aí a gente ficava se perguntando, puxa vida, será que vai conseguir se tornar um anjo? Mas eu tenho os dois lados, ao mesmo tempo que eu sou bom, ao mesmo tempo eu também tenho a questão, de vez em quando eu escorrego, às vezes em quando eu faço alguma maldade, de repente eu faço ainda coisas que não estão de acordo com que as religiões, os padres na época, os bispos diziam que a gente tinha que ser. Era difícil. Ainda mais quando se diziam que os anjos faziam os serviços para Deus e que estavam aí nos acompanhando, nos ajudando, mas
muitas vezes a gente se sentia sozinho, porque a gente não conseguia ainda compreender como é que se dava essa interferência divina. Porque, por outro lado, ao mesmo tempo que falavam nos nossos anjos, que estavam ali a serviço de Deus, nos acompanhando, nos ajudando, tinha um outro lado obscuro do nosso ser, que muitas vezes a gente tentava esconder, porque naquela época você falar qualquer coisa em relação a algum tipo de tendência ou de vício que você teria, você era condenado, de repente, a uma excomungação, a até uma fogueira. Né? Era difícil. E aí as pessoas começaram a apelar para o que a gente diz hoje de uma aparência. Eu sou bom, eu sou perfeito, eu estou com a Bíblia embaixo do braço, eu vou todos os dias à igreja, eu contribuo com a igreja, porque era assim que nos era passado. Era assim que o ensinamento nos era dado para que a gente pudesse entender Deus. A gente sabia dos anjos e a gente queria ser um, mas era tão difícil de conseguir que eu acho que muitos desistiram na metade do caminho. De tantas coisas difíceis que a gente encontrava e não encontrava a resposta. Ora, se Deus é soberanamente justo e bom, como é que ele podia privilegiar esses anjos? Era uma pergunta que, se alguém fizesse na época, na Idade Média, lá pelo ano 1200 e alguma coisa, meu Deus, você era condenado. Você era considerado um pagão. Você era considerado uma pessoa que estava possuída, uma pessoa que estava com problemas mentais, espirituais e por aí vai. Mas a gente sabe, aqui pela doutrina espírita, que os anjos, como nos apresentam, é apenas uma intuição forte do que é os espíritos bons. Se você for na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as escalas dos espíritos, você vai ver várias escalas dos espíritos bons. Né? Tem aqueles espíritos puros, que são já um patamar muito elevado, tem os espíritos bons, os espíritos sábios, os espíritos benevolentes. Mas a gente não tinha esse conhecimento há um tempo atrás. Era uma cortina que ainda não havia sido retirado da frente dos nossos olhos. E aí a gente ficava às vezes se perguntando, puxa, como é que Deus, que é Deus, que é bom, que é o amor na sua plenitude, faz isso com a gente? Por que esses seres... eu queria ter nascido anjo. Por que esses seres são perfeitos e eu não poderia ter sido um? Por que escolheram ele e não eu para ser um anjo? Né? Quem não queria ser? Puxa, eu não precisava estar aqui ralando, aqui trabalhando, suando. Né? É tão difícil. Aí a doutrina espírita vem e nos esclarece que, na realidade, esses anjos, nada mais, nada menos, são que bons espíritos. Espíritos que não necessariamente têm asas. Pode passar mudar o... Né? Não necessariamente tem asas, mas é um espírito que é protetor. Essa figura você já deve ter visto em algum quadro, né? Eu lembro quando eu era criança, eu ficava admirado com essas coisas, assim, ficava olhando, imaginando o anjo, né? Eu vim de religião católica, então, no meu imaginário, o anjo era assim, ó. Eu acreditava, porque não conhecia realmente, mas é uma intuição, querendo ou não, de que há espíritos nos protegendo. Aqui, claro, simbolizando a criança, que é um ser que é, digamos, praticamente dependente da gente, né? Então, obviamente, eles fazem as crianças passando por cima de uma ponte, onde tem um rio ali com correnteza, parece que tem raio lá atrás, né, trovoada e tal, e o anjo, amando de Deus, nos auxiliando. Era uma concepção que a gente tinha, mas era uma coisa que eles não poderiam, na época, explicar, até porque não tinha como. Mas hoje a gente sabe que esses espíritos não necessariamente têm asas. Obviamente, que se tivesse que aparecer um espírito para uma pessoa que tem uma determinada crença, uma fé, e que os anjos são dessa forma, o espírito não teria problema de aparecer dessa forma. Não necessariamente ele tem uma asa. Não necessariamente ele tem
essa coisa toda, né, como os anjos aparecem. Pode mudar né, a auréola, né, ali em cima. Não necessariamente ele teria que aparecer dessa forma. Mas, claro que, obviamente, a pessoa só iria acreditar que era um anjo, um espírito bom, se ela surgisse dessa forma. Ele apareceria. Porque o que importa é as consequências, o que ele vai conseguir com isso. Não importa a forma com que ele está. Se ele está sem ou com a auréola, ou com, né? Não precisa. Isso pouco importa para eles. O que importa é as consequências da bondade, do motivo que ele está ali surgindo, né, para a pessoa. E os espíritos nos acompanham. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho. Puxa vida, né? Eu estou aqui sozinho, ninguém me ajuda, parece que Deus esqueceu de mim, parece que eu não tenho ajuda nenhuma, seja encarnado e desencarnado. Muitas vezes a gente se pergunta, será que realmente eu sou ajudado? Será que realmente os meus parentes desencarnados estão aqui presentes, me ajudando? Porque nada acontece de bom. Puxa vida, parece que a minha vida só vai para baixo, parece que dá tudo errado. Mas, por mais que seja difícil a tua situação, por mais que seja, digamos assim, que você considere algo assim, que só acontece com vocês, a gente sim está acompanhado por um espírito amigo, que a gente chama também de anjo da guarda. Aquele que nos guarda, aquele que nos vela, aquele que nos ajuda, aquele companheiro incansável que nos fala todos os dias no ouvido para a gente levantar e caminhar, porque a gente vai conseguir. Não existe caso sem solução. Não existe fim do poço. Não existe. A gente é que muitas vezes se coloca em tal situação e persiste nesse pensamento. Apesar de que eles ficam ali nos acompanhando. Não só quando criança. Não importa a idade. A gente vai ter ele desde que nasceu até a hora do desencarne. Esse é a missão dele. Esse é o prazer que ele tem e a missão que ele tem, porque também é uma evolução para ele. Também é uma forma de aprendizado, porque ele está a nos velar, ele está nos aconselhando e ele aprende também com isso. Claro que por trás dele tem outros espíritos também superiores, outros espíritos que encaminham ele também, que aconselham, ou seja, os professores, os mestres dele, digamos assim, que quando ele se vê numa situação meio tenebrosa com a gente, porque a gente adora botar os coitados em situações bem difíceis, né? Os nossos companheiros que nos acompanham, e às vezes a gente coloca eles numa situação que nada impede deles perguntarem aos outros, né, como é que poderia proceder, como é que ele poderia ajudar, fazer algo melhor para que a gente pudesse sair daquele caminho que muitas vezes nos leva à dor e ao choro e lágrimas, né? Muda, por favor, mais uma vez. E assim, durante as décadas que foram passando, os séculos, foram surgindo diversos tipos de anjos. Geralmente os anjos no começo eram homens, eram anjos, não eram anjas. Não tinha anja, né? Não tinha mulher, eram homens. Porque pai é homem, né? O Deus era patriarcal. Isso não se tinha, né, a concepção de que Deus não tem sexo. Era homem, porque o homem na época mandava. O homem mandava e desmandava, ele que era guerreiro, ele que ia à caça. A mulher fazia um papel muito relevante, mas era desconsiderada. Ela servia para cuidar dos filhos, procriar e cuidar até dele também. Mas, então, é compreensível que a gente tivesse uma concepção de Deus como homem. E os anjos, né, eram praticamente pintados como homens. E dificilmente a gente vê uma pintura como mulher. Até porque eles falavam que o anjo não tinha sexo. Mas a gente vê, se vocês olharem pelas figuras, pelas gravuras que eu já vi de pinturas, a maioria, apesar de não ter sexo, no sentido que o espírito, quando chega a um certo patamar, ele não tem essa questão do sexo, se é homem ou mulher. Pouco importa, né? Mas a maioria das pinturas eram homens. Eram pinturas masculinas. Por quê? Porque quem protege naquela época era o homem ou a mulher? O homem. O homem que protegia. Dava uma guerra, quem protegia a cidade? O homem. A mulher não combatia. Tanto é que quando Joana d'Arc
foi para combater, né? E ela foi para a guerra, era algo que, meu Deus, uma mulher, e ela teve que cortar o cabelinho curtinho, se vestir de homem, porque, meu Deus, uma mulher não se guerreava. Era uma coisa inconcebível, uma mulher guerreando. Ainda mais, ainda liderando ainda, claro que com todo um trabalho da espiritualidade por trás, ter a mediunidade, etc, tal, mas uma mulher não podia liderar uma guerra. Quem protege é o homem. Aí a gente entende porque que os anjos eram homens. Depois foi mudando, obviamente. A gente vai progredindo e a gente vai entendendo. Mas os anjos, em que patamar eles se encontram no mundo espiritual? Em que grau de evolução ele está? Bom, o anjo ainda está evoluindo ainda. O anjo não é um ser completo, como diz a igreja, que é um ser perfeito. Ele ainda está evoluindo. Ele ainda está subindo os degraus da evolução. A missão dele, um dia, também teremos essa, a missão dele naquele momento é ficar ao lado daquele jovem, daquela jovem, masculino ou feminino, e até o final da sua vida terrena. Tentando ajudar da melhor forma possível. Mesmo que ela se diga ateu, mesmo que ele se diga que não acredita em Deus, não acredita em nada, mas está ali, ao lado. Claro que a proximidade do nosso anjo guardião vai depender de nós. Porque nós só teremos ele ou ela do nosso lado se a gente abrir o nosso coração, se a gente começar a andar no caminho reto, no caminho da bondade, da caridade, dos bons pensamentos, dos bons atos. Quanto mais eu me distancio, tá? Mais eu me aproximo de outros que nós vamos ver aqui. Então, assim, cabe a nós termos eles no lado. Não adianta só pedir no momento de aperto. Ai, meu Deus do céu, meu anjo da guarda, me ajuda e tal. Mas assim que a coisa parece que se resolve, opa, já esqueci dele. Já vou para o outro lado. Né? Vou para a porta larga, né? E já vou para cá. E acabo esquecendo. Pode mudar a figura? E aí a gente acaba, muitas vezes, achando que a gente está sozinho. Porque as coisas, às vezes, não acontecem no aqui e agora. A gente é muito imediatista. A gente quer, muitas vezes, que as coisas se resolvam em questão de dias, mas a gente levou anos fazendo besteira. Anos que a gente levou, tá, uma vida totalmente desregulada, e a gente quer que as coisas mudem da noite para o dia. E aí fica xingando o coitado do anjo da guarda, Deus, enfim. Não acredito nada de espiritualidade, não acredito nada disso. Os nossos espíritos, amigos, tá, eles estão nos auxiliando juntamente com os nossos entes queridos. Os nossos entes queridos, eles podem também estar nos acompanhando, mas não é o nosso anjo da guarda. Não é aquele que está desde que nasceu. Porque quando a gente nasceu, nós tínhamos pai e mãe, né, irmãos, e quando o pai e mãe desencarna, ele também não deixa de velar, não deixa de ser um anjo que nos vela o nosso caminhar. Pai ou mãe, quem de vocês aqui que é pai e mãe não deixaria de ficar ao lado do filho? Encarnado e você desencarnado. Você ficaria, sim, se possível, né? Muitas vezes você está numa situação até pior do que o seu filho, no mundo espiritual. Mas quem não gostaria de ficar? Eu estaria ao lado, né? Do meu irmão, da minha mãe, da minha filha, da minha esposa, enfim, dos meus entes queridos, auxiliando se possível. Imagina o trabalho deles, que estão nós desde o nosso nascimento, nos conversando. Olha quanta conversa ele não deve ter tido conosco, né? Quanta coisa ele não deve ter ouvido da gente. Porque quando a gente dorme, que a gente é um ensaio para a morte, como a gente se diz, quando a gente dorme, segundo a doutrina espírita, nós saímos do corpo físico, né? Não é o nosso espírito, é nós. Nós somos espíritos. Nós não somos isso aqui. Isso aqui é carne. Esse aqui é um veículo que nós usamos para a gente estar aqui, evoluindo, aprendendo, estamos aqui habitando a planeta Terra. Mas quando nós saímos do corpo, o corpo físico, que a gente vai para o mundo espiritual, muitas vezes a gente se encontra com eles. E aí a gente ouve conselho, a gente conversa, a gente debate, a gente, né, reclama, a gente deve reclamar um monte, né? Coitado, eles devem estar com o ouvido desse tamanho, né? A gente reclama, aquela coisa toda, porque a gente muitas vezes quer as coisas muito no aqui e agora.
Aí a gente acha que eles, né, podem resolver as coisas assim. Uma varinha de condão. Pim! Pronto, a sua vida está transformada. Não. Eles nos auxiliam. Como o mestre auxilia o aluno, eles nos auxiliam. Agora, se o aluno não quer estudar, o mestre não tem como fazer ele tirar uma nota 10. O mestre não tem como fazer ele aprender a tabuada se ele não se senta em casa, pega a tabuada e lê. Estudar. Tentar decorar e aprender. E não tem como fazer isso. Assim são os nossos anjos com a gente. Não tem como a gente reclamar que a culpa é deles. Porque é muito fácil a gente depositar a culpa deles. Ah, mas é porque você não me auxiliou. É porque você não estava no meu lado. Sim, estava no seu lado. Eu estava todos os dias. Aí quando você vai olhar a sua vida, aquele retrospectiva da nossa vida, né, no mundo espiritual, aí você vai ver quantas e quantas e quantas vezes você teve auxílio. Não só dele, como até de parentes desencarnados. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais grosseiro for a nossa energia, quanto mais negativa for, quanto mais a gente tiver encharcado na lama, menos percepção a gente vai ter do auxílio desses espíritos amigos. Como você vai sentir? Se você está, por exemplo, só nos vícios, nas drogas, na sexolatria, nas festas que você vai virando noite e dia, como é que você vai sentir a influência dele? Você não vai sentir. Você está tão encharcado dessas energias que ele só vai ficar a uma certa distância, esperando que você abra o seu coração e a sua mente para que ele possa estar conversando com você. E aí, onde mais uma vez eu digo, a gente reclama muitas vezes que a gente não tem auxílio nenhum. Eu já ouvi pessoas falando disso para mim. Ah, mas, cara, minha vida só vai para baixo. Será? Pode mudar a coisa. E aí, tem um outro lado, né? Que muita gente se apavora, tem medo. Por quê? Porque também, assim como os anjos, a gente precisava explicar o que era essa força que era oposta ao bem. Que força é essa? Quem comanda essa força que é a força do mal? Todos os pensamentos que a gente tem, toda aquela maldade que o ser humano é capaz de fazer. Não só hoje, mas há 2, 3 mil anos atrás, 5 mil anos atrás. Claro que se você for ver pela perspectiva da evolução da sociedade nossa, nós éramos muito mais brutos, tá, há 5 mil anos atrás do que hoje. Tanto a questão corporal, física, era diferente. Nós tínhamos muito mais pelo, a nossa ossadura, nossos ossos eram muito mais pesados, era conforme a necessidade do clima do planeta, era conforme a necessidade daquela época. Então, obviamente, como nós estávamos ainda gatinhando, nada mais normal para aquela época a gente ser um pouco mais agressivo, e até porque a gente não tinha a compreensão que nós temos hoje. Hoje nós temos o discernimento do que é o bom e do que é o mal. Mas há 5, 6 mil anos atrás, quando nós ainda estávamos gatinhando na evolução aqui no planeta Terra, a gente não tinha essa noção. A gente era muito mais instintivo, a gente era muito mais no aqui e agora, no copular, se alimentar e se abrigar, do que pensar em Deus, em alguma deusa, ou em espíritos. A gente não tinha essa percepção. Né? Claro que com o caminhar a gente foi se ficando cada vez mais compreensível. A nossa inteligência foi se dilatando e nós fomos capazes de compreender certas coisas que há 300, 400 anos a gente não conseguia compreender. Hoje acontece isso. Nós éramos diferentes do que somos há 100 anos atrás. Vovô, vovó, não pensavam que nem nós. Se você tem ainda seu avô, sua avó ainda com 80, 90 anos, o pensamento de vida é diferente da nossa.
Por quê? Porque os padrões educacionais, culturais eram outros. E as coisas vão mudando. Né? E quando nós se deparamos com a figura de Deus e dos anjos, a gente foi instintivamente acreditar assim que existia algo que comandava o mal. E aí se foi criado a figura do diabo, do demônio, Satanás, Lúcifer. Por quê? Jesus Cristo, se vocês olharem atentamente no Novo Testamento, Jesus Cristo jamais falou um ser como esse. Ele jamais colocou o diabo, o demônio, personificou numa figura assim. O que tinha era o seguinte: a questão da tradução de certas palavras do hebraico para depois para o grego, né? Para depois para o latim, do latim depois para as outras línguas, certas palavras, por necessidade, muitas vezes, de se poder entender, e muitas vezes o tradutor, né, que geralmente eram pessoas muito cultas da igreja, e ele precisava, muitas vezes, fazer uma comparação, uma palavra que fosse parecida com aquilo que estava ali. E ele, muitas vezes, escolhia uma palavra e que essa palavra, muitas vezes, não era a real significação da questão do mal. Vai algumas pessoas dizer: está louco, Alexandre, está lá na Bíblia, tem o diabo existe, está lá, está escrito. Mas, se vocês forem ver a história de Lúcifer, ela é interessante, mas também um tanto que esquisita. Porque foi um anjo que, sendo criado, como eu falei para vocês, né, foi um criado perfeito, aquele anjo com todo o seu conhecimento ao lado de Deus e outros anjos ali junto, foi um anjo que se rebelou contra Deus. E nessa rebelião ele arrebanhou mais tantos milhares aí e vieram para a terra. Foram julgados para a terra por Deus. Bom, gente, se o anjo ele é perfeito, como é que ele se rebelou contra Deus? Como é que um ser que está lá num patamar, né, de ser puro, superior, pode regredir? Alguém pode chegar no último ano de direito e cair para a primeira série das séries iniciais? Não tem como. Você pode voltar? Você não tem como. Como é que um anjo criado, perfeito, pode chegar um dia e dizer assim: não, eu quero ser que nem ele. Eu quero ser Deus. Bom, então ele não era perfeito. Porque aí está a inveja. Se você tem inveja, você não é perfeito. Porque o espírito superior não tem inveja. Ele tem amor. Como é que ele ia se rebelar contra Deus? Como é que ele iria tomar essa atitude? E Deus, onipresente, onisciente, que sabe tudo, tudo que ele não saberia? Que a sua obra iria cair? Então, Deus, além de não saber, também não é perfeito. E sendo não perfeito, não é Deus. Deixa de ser Deus. Olha, se nós temos Deus como a perfeição, o onisciente, onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares, ele sabe de tudo, ele é o amor. Como é que ele vai errar? Como é que ele pode criar uma criatura que um dia... Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, colegas, amigos, que têm outras religiões, que às vezes vêm falando, porque quando sabe que é espírita, eles associam o espiritismo a isso. Aí eu vou chegar lá ainda. Né? Mas eles não sabem me responder. A pergunta que eles me dão, a resposta que eles me dão é uma coisa muito, muito fantasiosa, tão fantasiosa quanto aquilo que eles dizem que eu sou, que acredito em fantasia do espiritismo. Mas, se vocês pensarem comigo, tem como Deus ter feito isso? Não. A não ser que vocês acreditem que Deus seja falível. Aí a conversa já muda de rumo. Mas para mim, Deus, ele é perfeito. Sendo perfeito, jamais poderia ter criado um anjo na qual ele teria se oposto a Deus.
E esse anjo tinha um nome, Lúcifer, né? E Lúcifer virou o rei dos demônios, o diabo, enfim. Só que Lúcifer, quando veio para a Terra, chamou toda uma galera que acompanhou ele. Ele teve um probleminha no inferno, como se diz, né? Ele teve um probleminha, teve Satã. Satã, segundo alguns, ele depôs Lúcifer e deu um golpe, né? Deu um golpe em Lúcifer, olha só, né? Deu um golpe em Lúcifer e assumiu a liderança do inferno, e tanto é que Lúcifer é conhecido como o príncipe dos demônios. E Satã é considerado como o chefe-mor de todo o inferno. Só que se você pegar a palavra Satã, significa o acusador, tá? Significa o adversário, o acusador. Por quê? Porque na antiga Pérsia, existiam algumas pessoas que faziam um serviço para o rei, para o imperador da Pérsia, que era o seguinte: eles saíam pelo reino, né, disfarçados, e depois eles denunciavam se tinha algum funcionário do rei, ou roubando, ou não trabalhando direito, e o rei pegava e chamava essas pessoas e castigavam. Esse era o significado da palavra Satã. Claro que não da forma que eu estou falando, né? Provavelmente uma palavra que originou essa palavra, Satã. Mas o significado era esse, o acusador. Só que o que fizeram? Quando a gente começou a fazer os concílios da igreja, começou a ser fundada a igreja, a primeira igreja, houve essa necessidade de ter algo que fizesse oposição a Deus. Por quê? Porque antes a gente sofreu muita influência dos persas, quando os hebreus estiveram prisioneiros na Babilônia, tá? A gente sofreu uma influência de Zoroastro, que dizia que existia o bem e o mal. Porque os hebreus antigamente, tudo que vinha de mal para você ou de bom era de Deus, provinha de Deus. Muitas vezes para castigar, muitas vezes para puxar a tua orelha, mas também as coisas boas também eram de Deus. Não existia essa coisa de mal e bem. Tudo vinham de um mesmo ser. Mas foi mudando, porque com a igreja crescendo, com o cristianismo assumindo muitos países, muitas regiões da época, começou a se fazer o quê? Colocar certos dogmas, certas crenças para dentro do cristianismo. Aí onde foi surgindo essas figuras, Lúcifer, Satã, o diabo, né? Pode mudar o... E aí se foi pintando Deus, barbudo, e o anjo caído, Lúcifer. Por quê? Porque isso tinha, de uma certa forma, em alguns povos, os ditos pagãos. O paganismo só existiu a partir do momento que o cristianismo surgiu. Porque tudo que era fora do cristianismo era pagão. Mas eram religiões que ainda muitas vezes estavam ainda engatinhando no entendimento das coisas. E aí começaram essas pessoas a irem para o cristianismo, porque se eu não fosse eu poderia morrer. Né? A gente não pensa que vocês acham que no começo foi a mil uma maravilha. Depois que os apóstolos desencarnaram, depois que vários, né, lá para frente, depois de quase 500, 600 anos depois de Cristo, tá? Teve as pessoas que formaram a igreja e que assumiram o poder, e a gente sabe, né? O ser humano, ele é cheio das tentações. E o poder mexe com a cabeça das pessoas. Então, o que aconteceu? Eles começaram a vir para essa religião cristã, uma religião nova, não entendiam muito bem as máximas de Cristo, os seus ensinamentos, não todos, tá, gente? Mas alguns ali, alguns reis que eram de outras religiões, que acreditavam em seres do mal, seres do bem, foram para essa religião cristã, essa religião nova, mas também trouxeram também a sua crença. E aí começaram a fazer os concílios, as reuniões, onde tinha os bispos e tal, aquela coisa toda, os padres, e começaram a criar os dogmas. E aonde nasceu o dogma, né, dali
do anjo caído, de Lúcifer, e aí depois assumiu a figura de Satã. Mas se você pegar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a figura do diabo não aparece desta forma, como a gente conhece hoje. Ela não aparece. Apesar de muitos usarem a Bíblia afirmando, não, está aqui, está escrito. Mas se você pegar na sua essência a Bíblia, lá no hebraico, lá você não vai ver a figura do demônio. Não existe a figura do demônio. Por quê? Porque não existe esse ser. Existe sim os espíritos maus, que somos nós, muitas vezes, que teimamos nos nossos vícios, teimamos nos nossos crimes, teimamos em fazer coisas erradas, e lá no umbral, conforme os espíritos já nos comunicaram, já nos falaram, já escreveram, existem espíritos que são verdadeiros demônios. Porque ali o que reina em torno dele é a maldade. E ele sente prazer nisso. Mas é um irmão que está em ignorância, que está em erro, que um dia vai cansar de sofrer, vai cansar de ficar rastejando diante de tanto sofrimento e vai começar a olhar para os espíritos amigos, que estão num patamar melhor do que o dele, e almejar ficar numa situação melhor. Porque isso nós temos dentro de nós. Porque quando nós fomos criados simples e ignorantes. Se você olhar no livro dos Espíritos, está lá, todo espírito é criado simples e ignorante. Tá? Então a gente vai, durante a nossa evolução, tendo contato com o mundo, com as coisas, e a gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente pode almejar fazer o bem, como muitos que almejaram e foram e chegaram muito mais rápido do que outros, que se satisfazeram de uma certa forma em certas coisas, em certas maldades, e estão tentando andar com o freio de mão puxado. Mas não percebem que eles são os causadores disso. Você é o causador do seu sofrimento, não é Deus. Existe uma lei. Existe uma lei que, se você passar, você vai ter uma reação. Se esse passar for um passar dentro da caridade, da bondade, o que você vai ter de retorno? Coisas boas. Agora, se esse passar é uma coisa de maldade, de erros, aí você vai ter um retorno negativo. A lei da física, causa e efeito, que vai e volta. E aí, muitas vezes, a gente é o causador disso. Aí a gente acusa o nosso anjo da guarda, ou é influência do demônio, como muitas religiões. Mas a gente sabe que o demônio não existe. Que o demônio é fruto, uma criação do homem, daquelas épocas lá, para entender essa questão do bem e do mal. Claro, como é que eles poderiam entender? Hoje, já em pleno século XXI, a gente vê uma multidão de pessoas que insistem na figura do demônio e parece que gostam mais da figura do demônio do que de Deus, porque tudo é demônio, tudo é o demônio, tudo é o demônio, fazer assim é o demônio, fazer assim é o demônio, olhar para o demônio, cuidar do demônio, ali o demônio. Pô, a pessoa fica assim, meu Deus, não posso fazer nada, né? Onde é que eu vou parar, né? Vou ficar bem quieto, né? Porque tudo é um demônio. E não é assim. E quando é espírito, é obsessor. Ó, obsessor, cuidado do obsessor. O cara fica assim, ó. Né? Puxa, né? Não é assim. A gente tem o nosso livre-arbítrio. E a gente escolhe o caminho. É como eu falei, se você está numa boa vibração, quem é que você vai atrair? Os bons espíritos, os anjos da guarda, vão chegar mais, o teu anjo vai chegar mais em ti, a proteção vai ser melhor e vai ser maior. Claro que vai ter uma tentação aqui ou ali, por quê? Porque muitas vezes a gente está numa subida, a gente dá uma descidinha, a gente dá uma subidinha, dá uma descidinha, dá uma subidinha. A gente tem isso, faz parte da vida. Mas, quando a gente dá uma descida, a gente tem que subir bem rapidinho. Opa, fiz coisa errada. Ah, perdão, eu tenho que mudar. Eu tenho que... não adianta só ficar perdão, vai lá e faz outra vez. Perdão, perdão. Aí também não adianta nada, né? Perdão. Poxa, o espírito fica assim, meu Deus, esse cara só pede perdão. Mas não muda. Né? Então a gente tem essa possibilidade. Os anjos e demônios que a gente tem, muitas vezes parece que tem dentro da gente, tá? É algo que só a gente pode tirar
afastar ou aproximar. Pode mudar uma figura? Então assim, ó, mudou? E a gente tem que uma coisa. Quando uma vez eu falei para um amigo meu, vocês já observaram que o demônio, o Satã, o diabo, sei lá que nome vocês querem dar, é parecido com o deus Pan? O deus da música, da festa. O romano colocou como o deus Baco, Dionísio, que era praticamente de bode, né, de cabra, né, peludo aqui e tem 2 chifres, mas isso aqui não tinha nada a ver, essa figura não tem nada a ver com demônio, com o diabo. Mas onde é que eles beberam? Onde é que eles beberam para poder criar o demônio? O que as pessoas que eram de outras religiões, quando vieram para o cristianismo, o que eles trouxeram? A crença em Pan. Só que aí houve a modificação, porque o Pan na realidade era o deus da alegria. Era Deus do vinho, da bonança, né? Ele não tinha nada a ver com a questão do ser que a gente conhece como Satã, como o diabo. Não tinha nada a ver. Então, assim, para vocês observarem, perceberem o quanto que a gente busca, né? A gente busca de coisas lá do passado para poder criar, e depois a gente acredita nisso. Eu não acredito no diabo dessa forma. Porque não existe. Isso é uma criação. Claro que tem gente, mas eu vi. Claro que você viu. Obviamente, se eu sou um espírito, eu quero botar medo nos dois. Eu sei que eles têm um pavor do diabo dessa forma. E eu sou um espírito que eu tenho condições de me modelar. O que vocês acham que eu ia fazer? Tem nem sombra de dúvida. Eu ia fazer assim, ó. Oi, meu Deus. Eu vi o diabo, eu vi o demônio. É óbvio que ele viu. Mas não o diabo. Ele viu, foi um espírito querendo assustar, porque é isso que eles acreditam, é isso que eles têm medo. Então eu vou me aproveitar disso. Porque se eles não acreditam naquilo, mas se eles acreditam, eles têm muito mais medo num palhaço com os dentes de vampiro, com os cabelão, eu ia aparecer dessa forma. Eu vou aparecer, se eu tiver a possibilidade, da forma que eles mais têm medo. Eu vou usar isso. É isso muitas vezes que a espiritualidade faz. Os espíritos brincalhões, os espíritos que querem botar medo, que às vezes a pessoa tem mediunidade e não sabe direito, e às vezes, por quê? Mas também, se apareceu, algum motivo tem. Por 2 coisas, para acordar os dois, acordar para a vida, para as coisas boas, para perceber o que estão fazendo de errado, porque muitas coisas, os bons usam esses espíritos para nos causar um certo tremor, um certo chacoalhão na nossa vida, para a gente mudar, para nos ajudar. Tem mal que é usado para o bem. Ou então porque os dois estão tão encharcados daquela energia negativa, que eu me sinto atraído e fico ali. Então, como eu também não tenho muita coisa a ver com eles, eu vou pregar susto neles, eu vou botar medo neles. Então eu apareço dessa forma. E assim eu vou aparecer. Pode mudar o... E assim a gente passa a vida se sentindo entre o bem e o mal. A gente não sabe se realmente está sendo obsediado, está sendo atentado pelo diabo, ou, né? E muitas vezes a gente só dá o ouvido para aquele lado lá, ó, lado esquerdo ali, ó, do vídeo, ali, né? O diabinho. Ou seja, a personificação do mal, da maldade. Muitas vezes a gente escuta, porque parece que é mais fácil fazer a maldade do que o bem. Parece que muitas vezes é muito mais fácil fazer o mal do que o bem. Porque bem parece ser tão difícil, porque quando você começa a fazer o bem, as pessoas riem de você, fazem chacota de você, dizem que você é um bobo, uma boba. Parece que tudo joga contra. Mas se você faz alguma coisa que não é legal, que você de repente foi lá, enganou alguém, ganhou um dinheirinho a mais e tal, aí parece que tem pessoas que, isso aí, o cara é esperto, o cara é esperto, o cara é inteligente. Ué, mas se você não faz o bem, se você faz o bem, você não seria inteligente também? A inteligência pode ser usada tanto pelo bem como para o mal. Então assim, gente, a gente só vai ficar nessa situação, tá, quando a gente se permitir. Para a gente sair dessa situação, tá, a gente tem que
praticar o bem, estudar, ler, tirar essas histórias fantasiosas que nos colocaram desde criança e saber que a gente não é esquecido em hipótese alguma. A gente não é deixado de lado. Papai do céu jamais vai virar as costas para a gente. E jamais iria mandar um ser desse, porque não existe, mas jamais mandaria um ser desse nos fazer companhia. Agora, nós temos companhias nada agradáveis, é como eu já falei, isso depende de nós. Tudo é vibração. Se você pegar o Livro dos Espíritos, ali, o Evangelho segundo o Espiritismo, se você pegar principalmente ali o livro O Céu e o Inferno, que fala dos demônios, dos anjos, vocês vão ver ali vários espíritos dando depoimentos, tá? Das situações que eles se encontram no mundo espiritual. Desde aquele que era bom, aquele que era uma situação mediana, aqueles infelizes, os assassinos, os suicidas. E para eles, muitos estão no inferno, sem precisar ter fogo, sem precisar ter Lúcifer, Satã, essas coisas mais. Eu não estou contra a Bíblia falando isso. Muito pelo contrário. Eu estou a favor da Bíblia, porque a Bíblia fala de um Pai soberanamente bom e justo. E não um Deus guerreiro, vingativo, cruel, como muitas pessoas querem nos colocar. Eu, muito pelo contrário, eu estou a favor, sim, do Evangelho, né? Porque Jesus foi um mestre, foi a pessoa mais evoluída que pisou aqui na Terra. E, em hipótese alguma, ele jamais falou, olha, anda no caminho bom, senão o diabo vai encostar em ti, o diabo vai te levar, viu? Ó, cuidado. Ele não jamais, alguém viu alguma parte do Evangelho, Jesus Cristo falar isso? Se existisse, vocês acham que ele deixaria de ter falado isso? Não. O que aconteceu foi, em alguns momentos, na tradução, certas palavras que têm um significado em hebraico bem diferente do significado em português, ou inglês, ou alemão. Até na tradução do alemão para o português, ou do francês para o português, tem que cuidar porque tem outro tipo de significado. Dentro de um contexto, a palavra é uma coisa, né? Naquele contexto francês. Mas se tu for traduzir e tu mudar aquela palavra ali, já muda todo o contexto daquilo que está lá no francês. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter uma sensibilidade nesse sentido. Pode mudar o que tem são os obsessores. Que aí, a aparência dele vai ser de uma simples pessoa normal, mas com uma fisionomia doente, carrancuda, deprimida, até umas figuras que podem ser uns verdadeiros demônios, se vocês quiserem colocar essa palavra. São feios, porque estão numa energia muito pesada, estão numa energia que é carregada, eles estão com seus demônios por dentro. Então, demônios no sentido sentimentos negativos, então eles podem assumir diversas aparências. Vai de acordo com o que eles estão se sentindo. Você vai ver espíritos de todos os tipos no mundo espiritual, mas é de acordo com o quê? Com o seu íntimo. Não porque Papai do Céu mandou, porque ele é um demônio, porque ele é um diabo. Não tem isso. Ele é de acordo com o que ele se sente ali. Pode mudar o... Então, assim, no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100, que é a escala espiritual, que vocês vão ter várias escalas de espíritos, desde os bons até os ignorantes que estão no umbral, né? O céu e o inferno, onde você pode ter uma noção melhor do que é isso que eu falei, o que é o demônio, o diabo, os anjos, por que a igreja criou o anjo dessa forma e o espiritismo vem explicar de outra forma. O que existe são espíritas. Somos nós, que estamos no nosso caminhar. E aí a gente escolhe ser bom ou ruim. Porque não precisa ir para o inferno para ver verdadeiros demônios aqui na Terra. Tem homens e mulheres que são, né, em matéria de sentimento, de atitude, muito cruéis. Né? E a gente fala o quê? É um demônio, cara, essa mulher, né? É um demônio esse homem. Pô, a gente às vezes fala isso. Mas não é que eles tenham chifre e rabinho, nada. É por causa da atitude deles. Que é uma atitude muitas vezes nada boa. Às vezes a gente fala para todo mundo, pô, isso é um pestinho, é um demônio.
Esse guri aí, ó, meu Deus, é um demônio esse guri. Mas é por quê? É porque o guri não para quieto o tempo todo, né? Aí a gente usa essa expressão, mas fiquem sossegados, quando alguém mandar vocês para o inferno, vocês têm que ir mais é que rir, porque o inferno não existe, o diabo também não, muito menos Satã e Lúcifer e companhia limitada. Mas não esqueçam, existe sim companheiros e companheiras que ainda estão no erro, na ignorância, que é em locais, tanto no umbral quanto aqui, nos acompanhando porque a gente permite. E vamos fazer de tudo para que aqueles que nos acompanham sejam nossos parentes e os nossos anjos da guarda, que nós vamos ter muito a ganhar. Se você cair, levante, porque por trás tem toda uma família de espíritos amigos ajudando vocês, ok? Muito obrigado. Obrigada, Alexandre, pela tua palestra. Foi muito enriquecedora para nós, tá? E a gente alimenta quem a gente quer, né? Vocês são os anjos, sou aquele que não é muito legal, né? É isso aí. Mas vamos então agora ficar com a oração final, para dar continuidade nos nossos trabalhos, tá? Com Alexandre. Vamos fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento a Deus, rogando que Ele nos envie os nossos amigos, os nossos parentes, para que nos ajudem nesse caminhar, que muitas vezes, sob a ótica do pessimismo, do cansaço, nos parecem intransponíveis. Pedimos aqui a vocês, espíritos amigos, familiares, a você, anjo da guarda, que nos ajude através da intuição, através dos nossos sonhos, a ter mais fé na vida, fé em Deus, fé na palavra de Jesus, para que a gente possa vencer esses demônios que nos habitam, que muitas vezes nos fazem andar em caminhos errados. Amamos você, meu Pai, e temos fé que iremos conseguir prosseguir na caminhada evolutiva, rumo em direção ao bem, ao amor. Que assim seja.